vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso. A paz do Senhor, abençoados e abençoadas, amém? Que vocês possam ter um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode fazer alguma coisa por nós e é o único que reina em nossos corações, amém? Vou estar compartilhando hoje uma palavra com vocês que Deus colocou fortemente no meu coração esta madrugada, né, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, amém? Eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Essa passagem se encontra em João, capítulo 11, e eu vou ler apenas 2 versículos. Eu vou ler o versículo de número 3, quando fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aí nós vamos passar para o versículo 21, que quando Marta diz assim: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Amém? Essa passagem aqui retrata a amizade de Jesus com esses 3 irmãos, que era Lázaro, Maria e Marta. Jesus tinha uma amizade com essa família, né, com esses irmãos. E ele tinha um carinho muito grande por Lázaro, né, tinha um carinho muito grande mesmo, ele amava Lázaro. Tanto é que uma das únicas passagens que é na Bíblia que a gente vê Jesus chorando, né, foi na morte de Lázaro. Amém, irmãos? E aí o que aconteceu nessa história? Jesus estava pregando, porque Jesus, quando ele esteve nessa terra, a vida dele, os 33 anos dele, né, basicamente foi ele pregando, ele orando, ele ensinando a palavra de Deus, né, preparando, né, e num desses dias ele estava pregando a palavra, né, estava junto com seus discípulos e com a multidão que andava com ele. E nisso veio ter com ele quem? Marta e Maria. E a Marta e Maria falou assim: Jesus, aquele que o Senhor tanto amas, se encontra enfermo. E aí, Jesus, como sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, Jesus já sabia que ele estava enfermo, é claro. Jesus falou para elas assim: não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus, né? E tá, só que assim, a pessoa não entende, né? Às vezes a gente não entende, né? Às vezes Deus fala aos nossos corações e a gente não entende, a gente não sabe interpretar aquilo que Deus está falando com a gente. E depois veio a notícia, né, que ele tinha morrido, e já fazia 2 dias que ele tinha morrido, e Jesus ainda falou para os discípulos: não, faz 2 dias, né, que ele morreu, mas a gente vai ter com ele. A gente vai até lá, né? O que ele quis dizer assim, a gente vai lá, a gente vai orar. Só que o que elas pensaram? Quando ele chegou lá, né? Depois de 2 dias que ele chegou lá, a Marta veio indagando ele. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? O que eu quero dizer, irmãos, o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra é que Jesus, Deus, ele não tem tempo para fazer as coisas para nós. Não é a gente que dita as regras, não é a gente que dita o tempo para o Senhor. Às vezes a gente quer as coisas na hora, mas é o Senhor que faz na hora dele. Quando ele falou para elas, para as duas, para Marta e para Maria: eu vou ter com seu irmão, né? E essa enfermidade não é para a morte. Era para elas ter confiado, né? Independente de quantos dias fazia, porque na realidade, né, foi depois de 4 dias, né? Eu falei para vocês agora que 2 dias, ele demorou 2 dias, mas depois ele foi voltar para pregar, ele foi e voltou para pregar de novo, então ele ficou 4 dias,
né? Na realidade foi 4 dias depois que Lázaro ressuscitou, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando Deus tem algo para fazer para as pessoas, Ele não vai fazer na hora, Ele vai fazer na hora dele. Não adianta a gente ficar indagando Jesus, né? Ele sabe a hora certa que Ele tem que fazer alguma coisa por nós e se Ele tem que fazer. Porque muitas das vezes o Senhor, Ele não vai fazer. Porque às vezes Ele vê lá na frente, o Senhor vê tudo, né? Então às vezes Ele vê que a gente não precisa daquilo. E aí Ele não vai nos conceder. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele conceder aquilo lá vai prejudicar nossas vidas. Amém, irmãos? Dependendo da coisa que a gente pede para Deus, Deus vê que aquilo lá não vai ser bom para a gente. Aquilo lá às vezes vai fazer a gente sair do caminho do Senhor, não é? Então Deus não vai permitir. Ele nem vai nos entregar. Mas Deus, Ele tem o prazer de realizar milagres, de curar enfermidades. Ele tem sim, mas quando é o plano e o propósito dele para a vida de cada pessoa. Tem pessoas que Deus tem um propósito de ficar aqui na terra, de curar aquela pessoa. Aí Ele vai curar. Tem pessoas que Deus não tem esse propósito. E Deus, infelizmente, Ele vai levar. Só que a nossa fé, quem está verdadeiramente com Jesus Cristo, a gente consegue enxergar melhor essa partida da pessoa, né? Quando a gente não está na presença de Deus, a gente não está com Jesus Cristo, a gente é difícil a gente entender. A gente não entende, a gente sofre muito, a gente fala, mas por que a pessoa tão nova, né? Por que a pessoa morreu? Né? Mas a gente não entende, mas às vezes foi melhor para ela. Às vezes foi a melhor partida, né, para ela. A gente não sabe dos propósitos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, se você se encontra enfermo ou você perdeu algum ente querido, não se desespere. Não se desespere. Sempre tenta entender que foi o plano de Deus. No caso de Lázaro, Deus ressuscitou ele. Jesus ressuscitou ele. Desculpa, irmãos. Jesus ressuscitou ele. Tá? Depois de 4 dias, ele já estava, né, até enfaixado, porque na época eles enfaixavam o corpo, ele já estava cheirando mal, e Jesus foi lá e ressuscitou ele. Jesus não pode ressuscitar uma pessoa hoje? Pode, eu creio em ressurreição, eu creio que Deus pode fazer milagres e milagres, eu creio em todos os milagres que Deus pode fazer. Só que se for da vontade dele para a pessoa aqui nessa terra, ele vai fazer. Se não for, infelizmente, ele não vai fazer. E não adianta a gente chorar, não adianta a gente gritar, não adianta a gente espernear, que Deus não vai fazer. Amém, irmãos? Porque a gente tem que entender isso. Infelizmente, muitas pessoas não entendem os planos de Deus, né? No caso de Lázaro, Deus não teve tempo, não. Jesus não teve tempo, não. Jesus foi lá no tempo dele, eu também quero falar também, é o tempo de Jesus, tá? O tempo de Deus também nas nossas vidas. Às vezes Deus não quer curar a sua enfermidade agora. E não vai adiantar a gente ficar brigando com Deus, falando, oh Deus, mas eu te sirvo, eu oro, eu prego e o Senhor vai me deixar enfermo assim? Às vezes Deus vai te deixar você enfermo por 10 anos, por 15 anos, às vezes por 1 ano, por 2, por meio ano, e depois que ele vai realizar a cura. Ou pode ser que Deus nunca vai realizar essa cura. Você vai ter que viver com essa enfermidade. Mas você vai viver com essa enfermidade sabendo que você está com um Deus maravilhoso, né? Com um Deus que está te protegendo. Porque se não for a tua hora de morrer, pode acontecer o que for, você pode ter a doença que for, que Deus vai te permanecer vivo até você realizar todos os propósitos dele aqui nessa terra. Tudo que você tiver que fazer para Deus, você vai fazer. A hora que acabar tudo, os planos de Deus com a sua vida, aí Deus vai te levar. Então não tem câncer, não tem AIDS, não tem doença do coração, não tem pressão, não tem infarto, não tem nada. Mesmo que você está com uma enfermidade aí que os médicos falaram, ó, para você acabou, não tem cura, não tem nada, mas você lembre, você pode até falar isso para o seu médico. Eu tenho sim, eu tenho um Jesus, eu tenho um Deus
que tudo pode e que ele pode até ressuscitar uma pessoa se for da vontade dele. E se ele não quiser fazer essa cura por mim, ele vai me sustentar com essa doença até eu realizar todos os planos dessa terra. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Nós devemos, irmãos, às vezes desafiar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que às vezes zombam de Deus. Ah, mas como assim zomba? Às vezes, sem querer, a pessoa zomba. Né? A pessoa fala, mas a pessoa fica meio assim, né? Ah, será que Deus pode curar mesmo? Né? Deus pode todas as coisas. E se Ele quiser, Ele vai te curar. E se Ele tiver um plano na tua vida, ou Ele vai te curar, ou Ele vai te sustentar você nessa enfermidade. Amém? Fica com essa palavra, irmãos. E eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal. Se vocês sentirem de Deus, né, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo, essa palavra, às vezes não está servindo para você hoje, né? Mas vai servir para milhares de pessoas, às vezes milhares de mães, né, que possam ter perdido seus filhos, esposas que perderam marido, esposos que perderam mulher. Então eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, amém? No grupo de WhatsApp, né, no Facebook, e se sentirem de Deus, se inscrevam no meu canal, né? Porque aí toda semana eu vou estar postando um vídeo. Se Deus colocar no meu coração, mais de uma vez por semana eu vou estar postando, né? E vocês se inscrevam lá, é só ir naquele botãozinho vermelho, se inscrever e clica no sininho, que todas as vezes que tiver vídeos novos vai aparecer para vocês e vocês vão ser edificados. Amém? Tenham um bom dia.